E o governo acabou de definir as novas regras de importação. E se eu fosse você, eu prestaria bastante atenção nesse vídeo, porque depois que essas regras estiverem valendo, você vai ter que saber muito bem o que você está fazendo. Porque senão, meu amigo, você vai se lascar demais nas suas importações. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que já é praticamente sócio aí do AliExpress, da Shein e da Shopee. Pois é, pessoal, o governo federal acabou de definir as novas regras de taxação para as encomendas internacionais. Eu te garanto que esse é o vídeo mais completo sobre esse assunto e você vai sair desse vídeo expert em imposto de importação. Então, antes de saber o que vai mudar com essas novas regras, bora entender como funciona atualmente. Até porque essas novas regras só começam a valer a partir do dia 1º de agosto de 2023, conforme está escrito lá na portaria 612. Inclusive, vou deixar ela aqui na descrição, caso você queira dar uma olhadinha. Atualmente, o imposto de importação funciona da seguinte forma: você tem uma isenção de $50 do imposto de importação, que é um imposto federal, é importante você saber isso, e ele é aquele imposto de 60%. Mas desde que o comprador e o vendedor sejam pessoas físicas. E a gente sabe que não acontece, né? Se você compra no AliExpress, na Shein, na Shopee, em todas essas lojas, é uma pessoa jurídica enviando. Então, consequentemente, essa isenção de $50 nunca existiu. Mas, no mundo real, a gente sabe que não é bem assim, né? Eu tenho certeza que você, assim como eu, já fez alguma comprinha em alguma dessas lojas e você não foi tributado. E essa falta de tributação não aconteceu porque você se enquadrou na isenção de $50, ou porque você é muito bonito, ou porque seu CPF é muito bom, ou qualquer coisa do gênero. A ausência de tributação simplesmente aconteceu porque a quantidade de encomendas é simplesmente colossal e o governo não consegue fiscalizar todas. Então, consequentemente, muitas delas passam direto e acabam não tendo esse tributo. E claro, né? Tem algumas empresas aí que acabam se passando por pessoa física para tentar driblar o governo. Então, basicamente, esses são os dois fatores, né? Uma falta de capacidade do poder público para poder fiscalizar todas as encomendas e, por outro lado, um tipo de fraude, né? De algumas empresas que se passam por pessoas físicas para conseguir essa isenção de $50. Então, isso quer dizer que se o governo tivesse a capacidade de fiscalizar 100% das encomendas e nenhuma empresa conseguisse fraudar, se passando por pessoa física, teoricamente 100% das encomendas seriam tributadas. E é aí que entra a grande sacada do governo, porque em vez de contratar milhares e milhares de funcionários, que seria tecnicamente e economicamente impossível para que cada um pudesse fiscalizar cada encomenda, o governo simplesmente pensou: pô, mas eu não preciso fazer isso, né? Eu não preciso contratar tantas pessoas. Basta eu criar um programa, aí eu obrigo as empresas a aderirem a esse programa e as próprias empresas vão fazer a coleta de imposto direto no ato da compra. E, consequentemente, o governo vai conseguir arrecadar muito dinheiro de imposto. Milhões ou talvez bilhões de reais em impostos. Porque o governo brasileiro, como você sabe e eu sei também, adora um imposto. Então, me diz aí nos comentários o que você achou dessa sacada do governo. Você achou que o governo foi malandrinho? Que o governo teve uma boa sacada? Deixa aí sua opinião para depois a gente bater aquele papo. Então, como a gente já sabe como funciona agora, né, o imposto de importação, pelo menos até o dia 1º de agosto de 2023, temos uma isenção de $50 que tecnicamente não existe, porque não são pessoas físicas que estão mandando, mas temos também uma deficiência da Receita Federal em fiscalizar. Consequentemente, as suas comprinhas e as minhas comprinhas passam sem imposto, porque o governo não consegue fiscalizar todas, beleza? Então, esse é o cenário atual e é por isso que muitas encomendas passam sem tributo, algumas têm alguns tributos genéricos, bem baixos e tudo mais. Agora, bora entender como que vai ser a partir do dia 1º de agosto de 2023. A primeira mudança é que o governo definiu que não haverá a cobrança do imposto de importação, aquele imposto federal de 60%, nas compras de até $50. Então, você pode falar assim: pô, agora sim, Guilherme, agora eu vou poder fazer minhas comprinhas ali de 200 a 240 reais, dependendo da cotação do dólar, e vou ficar de boa, né? Vai passar tudo sem imposto de importação, não vai ter todo esse medo de ser tributado em valor alto e tudo mais, então eu tô suavaço, né? Mas calma, que não é bem assim. Para que haja a isenção do imposto de importação nessas compras até $50, é necessário que as empresas entrem para um programa que o governo acabou de criar. E o nome desse programa é Remessa Conforme, que é basicamente um programa da Receita Federal, onde as empresas que aderirem a esse Remessa Conforme vão ter que seguir
uma porrada de critérios. E eu separei aqui alguns dos mais importantes para vocês. E o primeiro desses critérios é fazer o repasse dos impostos cobrados. Então, como eu te falei lá no começo do vídeo, o governo simplesmente teve uma sacada de obrigar as empresas a coletar o imposto direto no ato da compra e depois a empresa vai ter que passar esse imposto para o governo. Então, esse é um dos critérios que essas empresas que aderirem ao Remessa Conforme vão ter que seguir. O segundo critério é fazer um detalhamento exato de cada custo na sua compra. Então, lá no ato da sua compra, você vai saber o que é o imposto federal, qual o valor dele, né? Qual o imposto estadual, qual o custo de envio, qual o custo do produto. Então, isso vai ter que estar bem detalhado na hora da compra. Outro critério que a Receita Federal colocou é colocar de forma evidente na embalagem do produto o que o remetente está enviando, os dados, tudo de forma muito clara. Então, provavelmente para que não haja mais fraude, né? Basicamente, esses são os 3 critérios mais importantes, mas se você quiser ver todos, eu vou deixar aí na descrição a Instrução Normativa número 2143 de 2023, beleza? Então, se você tiver curiosidade para ver tudo que está escrito lá, tá aí na descrição. Então, recapitulando, a partir do dia 1º de agosto de 2023, as empresas provavelmente vão aderir a esse programa Remessa Conforme do governo federal. Consequentemente, vai acontecer a isenção do imposto de importação para aquelas compras de até $50. Então, agora sim vai acontecer uma isenção do imposto de importação para compras abaixo de $50, de forma legal, né? Isso quer dizer que nas suas comprinhas até R$200, R$240, você não vai pagar o imposto de importação. Mas isso não quer dizer que você não vai pagar imposto. Até porque, como eu acabei de falar para vocês, um dos critérios desse programa Remessa Conforme é fazer a coleta dos impostos. E como a gente sabe, não existe só impostos federais. No caso, o imposto de importação é um imposto federal, mas existe também o imposto estadual, que é o ICMS. E no caso, a plataforma é obrigada a fazer o recolhimento dos dois. Mas no caso de encomendas até $50, não vai acontecer a cobrança do imposto de importação, que é aquele imposto federal de 60%, mas vai acontecer a cobrança do imposto estadual de 17%. Você conseguiu entender a sacada agora? Você não vai pagar o imposto de importação, que é o imposto federal, mas você vai pagar o imposto estadual de 17%. E essa alíquota de 17% do ICMS, que é o imposto estadual, ela foi unificada. Então acho que todos os estados agora vão cobrar 17%. Então ficou assim, se a partir do dia 1º de agosto de 2023, você for fazer a sua comprinha nessas plataformas, AliExpress, Shein, Shopee, e elas tiverem aderido ao programa Remessa Conforme, pode fazer uma suposição que a sua compra foi R$100. Então R$100 está abaixo de $50, consequentemente vai ter a isenção do imposto de importação, beleza? Então você vai pagar os R$100, mas lembra que tem que pagar os 17% do ICMS. Então a sua compra de R$100 vai custar R$117 no final. E isso já vai ser pago ali no ato da compra. Então provavelmente a sua compra vai passar pela alfândega e você não vai receber nenhum tipo de imposto adicional para compras abaixo de $50. Mas agora, se o seu produto custar mais de $50, aí meu amigo, aí pode chorar, viu? Porque além do ICMS de 17%, você vai ter que pagar o imposto de importação de 60%. Ou seja, basicamente ali você vai ter 60% mais 17% de imposto. Praticamente pode ficar inviável, né? Compras acima de $50. Dá até um aperto aqui no peito, né? De pensar em comprar um produto de R$1.000 e ter que pagar mais 600 de imposto federal e aí ter que pagar mais tipo R$170 de imposto estadual. Mas cara, simplesmente inviável, né? Muito inviável mesmo. Mas e aí, Guilherme? O que você acha que vai acontecer, né? Porque se você está nesse vídeo, provavelmente você veio entender o que vai acontecer e também saber qual que é a minha opinião sobre isso. Na minha concepção, é meio complicado especular sobre o futuro, principalmente porque a gente não tem acesso a muitas informações sobre as empresas, né? Principalmente como essas empresas, como AliExpress, Shein, Shopee, como elas vão agir, né, diante de um baque tão grande nas suas receitas. Mas olhando por uma ótica do comprador, né, no caso eu, no caso você, eu creio que pessoas que comprem coisas acima de $50 pode ficar simplesmente inviável da forma como que tá, né? Claro que as empresas podem tomar medidas para ajudar a gente, mas na minha concepção pode ser meio inviável. Já para quem faz comprinhas aí abaixo de $50, aí sim pode ser uma maravilha, porque $50 na cotação atual dá na faixa aí de R$230, R$240, e isso aí pode ser muito bom, já que numa compra dessa, numa compra de R$100 você vai pagar
17, uma compra de 200 você vai pagar aí na faixa de 34. Então você vai ter a previsibilidade de quanto você vai pagar, né? No caso, você vai pagar só o imposto estadual de 17%. E então pode ficar muito viável para quem gosta de comprar na Shein, na Shopee, essas coisinhas mais baratas no AliExpress. Então, para esse público, talvez possa ser uma boa notícia, porque atualmente muitas encomendas de 100, 200 reais estão sendo tributadas em 200, 300, 400 reais. Então, estava quase inviável. Inclusive, eu vi muitas comprinhas na Shein aí de 100 reais sendo tributadas em 150. Então, estava ficando bem complicado. Depois da implementação desse programa, o Remessa Conforme, provavelmente essas compras de 100 reais vão pagar só os 17 mesmo. E vai ficar ali no valor final de 117. Então, por isso que eu acho que pode acabar sendo muito bom para essas pessoas. Mas, como eu falei para vocês, essa é uma visão dos consumidores. Agora a gente tem que entender um pouquinho sobre a visão das empresas, né? O que elas poderão fazer para poder ajudar a gente. Afinal, elas vão ser diretamente afetadas com isso, com a queda do seu faturamento. Se você não sabe, essas empresas chinesas como AliExpress, Shein, Shopee, elas faturam bilhões de reais no Brasil por ano. A Shein, por exemplo, teria faturado 8 bilhões de reais em 2022 e tem uma expectativa de faturamento para 2023 de 16 bilhões de reais. Ou seja, essas empresas chinesas faturam bilhões com o mercado brasileiro e, consequentemente, consideram o nosso mercado muito importante. E isso não é à toa, né? O mercado brasileiro é simplesmente um dos maiores do mundo. Então, na minha concepção, eu não acho que essas empresas vão simplesmente repassar esses valores dos impostos. Até porque simplesmente ficaria inviável comprar. Eu tenho certeza que você, entre comprar um produto lá fora mais caro ou um aqui dentro mais barato, com certeza você compraria o produto nacional. Então, se as empresas simplesmente passarem os impostos aí para cima do consumidor, o que vai acontecer é que ninguém vai comprar e, consequentemente, a empresa não vai faturar nada aqui no país. E é por isso que eu acredito que elas vão procurar meios legais de driblar esse imposto de 60%, que é o imposto federal, o imposto de importação. Porque driblando ele e ficando só com o imposto estadual, que é o ICMS, o preço fica bem mais competitivo. E um desses meios pode ser trazer os produtos aqui para o Brasil e vender como produtos nacionais, né? Sem ter que pagar o imposto de importação. Já vejo algumas empresas fazendo isso, o AliExpress já está com uma base aqui no Brasil, a Shein também, então já está tendo essa mudança faz algum tempo, porque essas empresas, eu acho que no fundo já sabiam que isso ia acontecer. Uma empresa que já tem uma solução bem peculiar é a Amazon. Já faz algum tempo que ela oferece esses produtos com tributos inclusos, né? Que você compra o produto importado, mas não precisa se preocupar com o imposto, porque eles pagam. E o preço é bem competitivo. Eu não sei qual que é o sistema jurídico e contábil que eles utilizam, mas funciona bastante e eu acho que essas empresas chinesas vão fazer alguma coisa bem parecida, buscando ter um preço mais competitivo, né? Afinal, quando você vai comprar um produto, você provavelmente vai no mais barato. Então, quem tem o mais barato vai levar. Então, é basicamente isso que vai acontecer a partir do dia 1º de agosto de 2023. Caso você tenha interesse em importar um produtinho mais caro aí, na faixa de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 reais, eu recomendo que você faça agora. Inclusive, vou deixar o link do AliExpress, dessas lojas, aqui na descrição. Porque se você não fizer agora, depois do dia 1º de agosto, vai ser bem difícil. Então, não dá bobeira não. Então é isso. Espero ter sido bem claro na minha explicação, mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que depois eu vou responder. E também vou deixar na descrição a portaria e a instrução normativa, caso você queira dar uma olhadinha. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e tchau!